A paz do Senhor, meu amado, minha amada. Mais uma vez, é um grande prazer estarmos aqui, para ouvirmos a palavra de Deus, para receber do Senhor Deus aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus que faz maravilhas e que tudo que Ele fala, tudo que Ele faz é para o nosso bem, Quero convidar os amados para abrirmos a nossa Bíblia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Amós, capítulo de número 6. Esse texto tem por título A visão da locusta, do fogo e do prumo. E diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor Jeová assim me fez ver. Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva seródia, e eis que era a erva seródia depois da saga do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa, como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora, como se levantará Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, Israel. Nunca mais passarei por ele, mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra, em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do rei. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amém, amados? Soberano e eterno Deus, Pai amado, Deus santo, querido, que a Tua palavra venha e que ela encontre uma boa terra em nossos corações, para que nós a recebamos, Pai. Pois a Tua palavra ela não voltará para Ti vazias. Antes, ela fará aquilo que lhe apraz e prosperará naquilo para o qual o Senhor a está enviando. Amados e queridos, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é falar
a respeito do profeta Amós. Amós era um leigo pastor de ovelhas e podador de figueiras. Era natural de Tecoa, que ficava uns 20 quilômetros ao sul de Jerusalém, junto ao deserto da Judéia. Mas Deus o enviou como seu profeta ao reino do norte, Israel. Sua base de operações era o centro religioso de Betel, onde o rei Jeroboão I havia levantado a imagem de um bezerro, quando da divisão do povo de Deus em 2 reinos rivais. Amós viveu no reinado de Jeroboão II, que se caracterizou como um breve período de prosperidade e influência para Israel. Mas, sob a capa da riqueza, havia muita corrupção e podridão. Amós foi enviado para denunciar a corrupção social e religiosa e anunciar o iminente juízo de Deus. Porém, o povo não lhe deu ouvidos, como fizeram com seu contemporâneo Oséias, e o capelão do rei mandou que ele voltasse para Judá. 30 anos após a morte de Jeroboão, os assírios, vindos do norte, destruíram Samaria e levaram o povo ao exílio. Israel, o reino do norte, deixou de existir, mas a voz do profeta continua soando. Ela clama por justiça a favor dos pobres e indefesos de todas as épocas e lugares e adverte que Deus julgará os poderosos que continuam a oprimi-los. Deus não fica indiferente. Então, a missão do profeta Amós, nós entendemos logo que era falar contra os poderosos, os ricos, aqueles que oprimiam o povo, os pobres, os mais humildes, os necessitados. Porque o Senhor Deus, Ele quer que nós sejamos pessoas de bom coração, pessoas que cuidam do seu próximo, pessoas que têm amor pelo seu próximo, pessoas que não quer explorar os pobres, mas que quer ajudar, que tem compaixão, que tem misericórdia dos pobres, né? Então, nós vemos que a missão do profeta Amós era de pregar para o rico, para os poderosos, a justiça, que Deus não estava se agradando do modo como eles estavam tratando o povo de Deus, do modo como eles estavam explorando o povo de Deus, né? Confiando na riqueza, na prosperidade, eles achavam que Deus estava se agradando. Então, meus amados e queridos irmãos, nem sempre prosperidade significa a aprovação de Deus. Nem sempre a pessoa próspera ela está fazendo a vontade de Deus. Nem sempre a pessoa próspera ela está realmente na direção de Deus. Se nós observarmos no livro de Daniel, a palavra de Deus diz, no capítulo de número 8, a partir do versículo 10, nós lemos assim: e se engrandeceu até o exército dos céus, e a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou, e se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Veja bem, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. O que é a verdade, meu irmão? O que é a verdade, meu irmão? O propósito da pregação do profeta era repreender o povo, era exortar o povo, a que o povo voltasse à verdade, que é a palavra de Deus. Mas o povo estava entusiasmado em prosperar, o povo estava entusiasmado a ter um tempo de bonança, a ter um tempo
em que eles desfrutavam de grande prosperidade. E aí surge o profeta Amós. Surge o profeta Amós, estando na cidade de Betel, o rei Jeroboão II, com o seu santuário particular, e Amazias, o seu sacerdote particular, e a nação desfrutando de paz e prosperidade. Na verdade, vivendo uma vida luxuosa, está para se iniciar o culto deles ali, aquela igreja pomposa, aquele povo todo luxuoso, aquele povo todo bacana. Está para se iniciar o culto emocionante sob o comando de Amazias, quando ouvimos uma voz clamando lá fora do santuário, uma voz clamando bem alto, dizendo: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Ele julgará as nações mais. Então o povo todo corre para fora, e aí eles vê um rústico pregador das colinas de Tecoa. Eles vê Amós. E Amós, ele não era um profeta, não sob o aspecto profissional, porque o seu pai não foi profeta e ele não frequentou nenhuma escola de profeta. Contudo, ele é o homem de Deus que transmite a mensagem do Senhor e alerta que Israel está para ser julgada. Ele refere-se ao cativeiro diversas vezes. Então, irmãos, Deus estava mandando Amós ali para avisar o povo que as obras deles não eram boas, que as obras deles não estavam de acordo com a sua palavra. Irmãos, Deus, quando Ele coloca o prumo sobre a nossa vida, é para o nosso bem. Porque se Ele não colocar um prumo, nós vamos crescer tortos. Você já pensou quando a pessoa levanta um muro e ela não coloca o prumo? Daqui a pouco você olha, aquele muro está todo ondulado, todo torto para um lado e para o outro. O que acontece quando dá um vento forte, quando dá uma tempestade? O que acontece é aquele muro cair. Então Deus, Ele quando coloca o prumo sobre a minha vida, sobre a tua vida, é porque Ele não quer que a gente cresça torto. Ele não quer que a gente cresça com ondulações, com inclinações, para que nós não sejamos destruídos. Porque se nós crescermos tortos, se nós crescermos com defeito, nós seremos derribados, assim como o vento vem e derruba aquela construção torta, aquela construção que está fora do prumo, porque ela já está inclinada. Assim também é na vida do crente que cresce fora da palavra de Deus. O vento vem e ele não suporta, ele cai, ele é destruído. Mas o crente, o verdadeiro cristão, ele tem que estar firmado, baseado na palavra de Deus. Eu digo na palavra verdadeira e não em filosofias, em suposições de homens, mas firmados na palavra verdadeira. Porque quando você está firmado na palavra, você está firmado em Cristo, você está seguro em Cristo. E o Senhor Jesus, Ele disse que aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora, e que ninguém pode arrebatar aquele que está na mão dele. Então, meu irmão, se você estiver firme na palavra de Deus, se você estiver firme em Jesus Cristo, Ele não vai te lançar fora da mão dele, e ninguém vai poder tocar em você nas mãos do Senhor. Mas você precisa estar vigilante, vigiando na palavra de Deus, conferindo coisa com coisa, porque a Bíblia nos fala do povo de Bereia, em que Paulo ia lá pregar. Paulo pregava, mas a pessoa conferia tudo nas Escrituras. Hoje tem muita gente trazendo uma hermenêutica errônea para a igreja. Tudo por causa dos seus propósitos ocultos. Propósito de tirar o dinheiro do povo. Propósito de explorar os mais pobres, os mais necessitados. E muitos estão entrando nesse engodo porque são pessoas que também estão ali por interesses financeiros, por interesses em coisas materiais.
Meu irmão, nós temos que buscar ao Senhor Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da salvação. Sem Ele, nós não iremos ao Pai, porque Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, meu amado, minha amada, fique firme na palavra, porque a palavra do Senhor, ela faz você crescer, mas você vai crescer certo. Você não vai crescer torto. Você vai crescer dentro do prumo de Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amados e queridos, o propósito da pregação do profeta Amós não era destruir o povo, não era Deus dizendo que queria, que tinha vontade e desejo de destruir o povo, não. Você vê que no começo Amós pede que ele perdoe o povo e ele perdoa as duas, mas o juízo era inevitável. O juízo era inevitável porque o povo tinha se descambado para a luxúria, o povo tinha se descambado para a injustiça social. Eles não olhavam mais para o seu irmão necessitado, eles não olhavam mais para aqueles que tinham dificuldades com amor para ajudar os seus irmãos, mas eles olhavam para as pessoas mais humildes com desprezo. Eles olhavam para as pessoas mais humildes apenas com o interesse de arrancar alguma coisa daquelas pessoas, o que muito desagradou a Deus. E Deus então, ele envia o profeta Amós não para destruí-los, não para fazer o mal para eles, mas manda o profeta Amós para que o profeta Amós os repreendesse, os admoestasse. Mas eles não quiseram dar ouvido. Eles não quiseram dar ouvido. Então aquele povo, por não querer dar ouvido, eles ficaram fora do prumo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, não adianta nada nós estarmos na igreja e não estarmos no prumo. Não adianta nada nós pegarmos a nossa Bíblia, colocar embaixo do braço e ir para a igreja ouvir o homem falar e não estudar a palavra de Deus, porque seremos presas fáceis de homens que têm pensamentos mesquinhos, pensamentos de exploração, pensamentos de dominar as pessoas através da sua dialética, através da sua homilética, através da sua oratória. Então eles dominam as pessoas, fazem as pessoas ambicionar as coisas e começam a distorcer a palavra de Deus, fazendo o povo voltar à época dos fariseus, à época dos sacerdotes de Judá, de Israel, em que eles faziam sacrifícios. Meu irmão, minha irmã, nós não fomos chamados para fazer sacrifícios em prol de prosperidade, em prol de riquezas. Deus nos chamou para nós recebermos da parte dele a salvação da nossa alma, para nós recebermos da parte dele a vida eterna, pois a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo de número 33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Meu amado, minha amada, não saia da sua casa para ir buscar riqueza, para ir fazer campanha, para você enriquecer, para você prosperar, mas saia da sua casa para ir adorar a Deus, para ir receber de Deus uma palavra verdadeira, uma palavra que não vai trazer de repente uma prosperidade financeira para a tua vida, mas vai trazer uma prosperidade de paz, de amor e de união para você e para a tua família. É isso o que Deus quer nos dar. Deus quer nos encher da sua paz, Deus quer nos encher do seu amor e nos encher da sua compaixão, para que nós possamos nos amar uns aos outros.
Infelizmente, nós não vemos isto acontecer. E sabemos que o Senhor, Ele não se agrada disso. Ele não se agrada em que ninguém explore o seu povo, em que as pessoas venham a arrancar a lã da ovelha, a comer a gordura, mas não cuida do seu povo, não apacenta as suas ovelhas, não dá um pasto bom, né? Dá um pasto pisado, não dá uma água limpa, dá uma água enlameada, né? Então o Senhor, Ele quer que nós tenhamos o melhor dessa terra, mas o melhor dessa terra, meu irmão, o melhor dessa terra, meu irmão, é estarmos na presença do Senhor, é estarmos debaixo da poderosa proteção de Deus, é estarmos, irmãos, fazendo a diferença. Deus não nos chamou para nós sermos melhores do que os outros, mas Ele nos chamou para nós sermos diferentes dos outros, para nós sermos um povo santo, um povo de boas obras. Meu irmão, minha irmã, observa bem que alguns religiosos, eles transformam a palavra de Deus, a tipologia bíblica, né? Sempre em prol dele tirar algum dinheiro de você. Quando você vê esses homens, pode ter certeza, meu irmão, que esses homens são exploradores, homens que transformam a palavra de Deus, a tipologia bíblica, que é uma. A tipologia bíblica, em geral, ela aponta para Cristo, porque a Bíblia Sagrada, ela é cristocêntrica. Então, tudo ali aponta para Cristo e para o sacrifício vicário de Cristo, porque Cristo iria fazer um sacrifício que iria satisfazer a Deus, e o homem não precisaria mais fazer sacrifício. Mas hoje eles querem que nós façamos sacrifício, faz sacrifício de amor. Não existe sacrifício de amor maior do que você dedicar sua vida a servir a Deus, a levar o Evangelho para o seu próximo, a pregar para aqueles que estão caminhando para uma vida de perdição, estão caminhando para o abismo eterno. Então, meu irmão, não se deixe levar por esses homens, porque esses homens são gananciosos, esses homens só querem tirar o que você tem. E a palavra de Deus diz: guardes o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Não se deixe levar por hermenêuticas errôneas. Leia a sua Bíblia, não fique apenas botando a Bíblia embaixo do braço e indo para a igreja ouvir homem. Leia a tua Bíblia, estude a palavra de Deus, para que você não seja presa fácil desses lobos disfarçados de pastores que tem por aí. Porque Deus, meu irmão, Ele tem algo preparado para mim, Ele tem algo preparado para você, que é uma vitória. Não importa o tamanho do inimigo, Deus tem uma vitória preparada para mim, uma vitória preparada para você. Veja bem que Davi era um jovem rapaz, um rapaz jovem, humilde, que era desprezado pelos seus irmãos. Quando nós analisamos a palavra de Deus, nós vemos que Davi, ele era desprezado na sua casa, ele era desprezado pelos seus irmãos. Mas quando surgiu um problema em Israel, Deus foi lá e pegou aquele desprezado. Deus foi lá e pegou aquele que era humilhado e fez dele um guerreiro, um vencedor, um vitorioso. Aquilo que assustava todo mundo não assustava Davi. Por quê? Porque Davi conhecia a palavra de Deus. Davi tinha intimidade com a palavra de Deus. Enquanto ele estava no campo apacentando as ovelhas, né? Você vê como que é lindo isso. Ele cuidava daquelas ovelhas com amor, que ele chegava a arriscar a sua vida por causa daquelas ovelhas. Diz a palavra de Deus que veio um leão e ele foi por trás do leão e arrebatou a ovelha da boca do leão e matou o leão, né? Nós vemos que um urso veio também para pegar e ele também matou o urso.
Então agora vem um gigante, um problema, né? E começa a afrontar o povo de Deus. E aqueles homens que estavam ali com Saul e o próprio rei Saul estavam tudo com medo, tremia. A palavra de Deus diz que a perna deles tremia, meu irmão, e não tinha estrutura para encarar o inimigo. Mas vê que o irmão de Davi se levanta contra ele. Hoje em dia você vai ver aí muitos irmãos se levantando contra os irmãos menores, os irmãos que não têm a mesma condição financeira que eles, os irmãos que não têm um ministério com a mesma estrutura que eles têm. Você vai ver eles se levantando, e muitos grandes até, que têm igrejas grandes, mega igrejas, telepastores, estão aí, ó, um se levantando contra o outro, né? Nós já vemos isso. É o sinal do que o Senhor Jesus disse que haveria quando estivesse próximo à sua vinda, né? Que o amor de muitos se esfriaria, e o amor, na verdade, já se esfriou completamente. É uma verdadeira geladeira. Você chega numa igreja, principalmente essas grandes denominações, né? E que lá está o religioso chefe. Meu irmão, ele está cheio de segurança em volta, você não pode chegar perto dele, você não pode falar com ele, mas o seu dízimo e a sua oferta ele quer. Agora, ouvir os seus problemas, te dar o ombro para você chorar, aí ele não pode. Está entendendo? Então, meu amado, minha amada, cresça, seja um muro edificado, mas por Deus, pela palavra de Deus, que você, quando Deus vier e colocar o prumo em você, você vai estar certinho, e Ele vai te dar a tua vitória, a tua bênção, o teu galardão. Nós não temos que buscar riqueza nesta terra, porque a nossa riqueza está nos céus. A palavra de Deus diz que muitos há, né? O apóstolo Paulo falando, muitos há, que eu já disse antes. Deixa eu pegar o versículo aqui para me te mostrar exatamente o que Paulo diz aqui em Colossenses, né? Colossenses, vamos para Colossenses, Filipenses capítulo 3, versículo 18. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado, nós não temos que estar preocupados com riqueza aqui nessa terra. Nós não temos que estar preocupados em prosperidades materiais aqui nessa terra. Nós temos que estar aqui nessa terra satisfeito com termos com o que nos cobrir, com o que nos vestir e com o que nos alimentar e com o que calçarmos. Tendo isso, tendo estas coisas, diz o Senhor Jesus, estejais satisfeitos. Mas, meu amado, minha amada, eu quero dizer para você que Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, pois a palavra dele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Busque a Deus, firme-se na palavra de Deus, confie somente na palavra de Deus, e Deus fará de você um vencedor, assim como ele fez de Davi. Que o Senhor Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.